Sato, a todos que estão acompanhando o áudio do futebol interior através da Rádio Futebol Interior. Alô, Gustavo, a todos que estão acompanhando esta programação, nessa parada técnica do futebol mundial. Vamos falar hoje do Guarani de 1981. O Guarani de 1981, que foi campeão da Taça de Prata, que hoje seria a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 1978, o Guarani foi campeão da Série A, com Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Anão e Renato, capitão Careca e Bozó, técnico Carlos Alberto Silva, e em 1981 foi campeão da Taça de Prata. E hoje, 27 de março, completando 39 anos daquela conquista. E foi uma sexta-feira como hoje. O Guarani jogou no Brinco de Ouro, empatou em 1-1 com a Anapolina de Goiás e ficou com o título da Série B do Campeonato Brasileiro de 1981. No primeiro jogo, que foi disputado no sábado anterior, no Jonas Duarte, em Anápolis, o Guarani venceu por 4-2. Careca fez 2 gols, Lúcio e Miranda completaram para o Guarani, Ney e Fernando fizeram os gols da Anapolina. Como o Guarani venceu por 4-2, jogava pelo empate no Brinco de Ouro e assim acabou acontecendo. Eu estava no Brinco de Ouro, fui acompanhar, fui torcer pelo Guarani nesse jogo, 12.452 o público pagante e a Anapolina saiu na frente. Osmário fez o gol da Anapolina aos 45 do primeiro tempo e Marcelo Vita, aos 21 minutos da etapa complementar, empatou para o Guarani, fazendo com que o Guarani conquistasse o título de campeão brasileiro da Série B. A ficha técnica do jogo, aqui na Rádio Futebol Interior, o árbitro foi Manuel Serapião Filho, da Bahia, e o Guarani do técnico José Duarte, com Birigui, Miranda, Jaime, Edson e Almeida, Edmar, Ângelo e Jorge Mendonça, Lúcio, Marcelo Vita, depois Frank e capitão, depois Paulo César. A Anapolina do técnico Márcios Fleury, com Nilson, Assis, Wilson Santos, Sidney Ribas e Nilton, Paulo Sérgio, Ney e Mário, Jorge Cruz, Osmário e esquerdinha depois Rodrigues. Se você entrar no Futebol Interior, vai ter todos os detalhes desse jogo e vai saber também aonde estão todos os atletas que participaram dessa conquista do Guarani. Infelizmente, 2 jogadores já faleceram. O lendário atacante Jorge Mendonça, meia ponta de lança, que morreu em Campinas em 17 de fevereiro de 2006, e o meia armador Ângelo, que morreu no interior de Minas Gerais em 2 de agosto de 2007. Desses jogadores, alguns ainda estão por Campinas, como o goleiro Birigui, o lateral Almeida, o centroavante que fez o gol do título Marcelo Vita e outros jogadores que acabaram sendo aproveitados, como o Edson Magalhães, zagueiro revelado pelo Guarani, Paulo Borges, ponta direita, e o mais conhecido de todos, o atacante Careca, que foi um dos maiores jogadores do mundo. 2 curiosidades: o Miranda e o capitão foram campeões em 78 pelo Guarani, mas na conquista de 81 eles inverteram. O Miranda jogou mais de lateral direito do que de lateral esquerdo. A lateral esquerda era ocupada pelo Almeida e o capitão jogou mais como ponta esquerda do que ponta direita. O ponta direita era Lúcio, que depois teve uma grande fase no Guarani em 1982. Aliás, esse time do Guarani serviu como referência a montagem do time de 1982, que quase voltou a ser campeão brasileiro, só não foi porque acabou sendo prejudicado no dia 15 de abril de 82 pelo Carlos Sérgio Rosa Martins, árbitro do Rio Grande do Sul, que prejudicou muito o Guarani num jogo contra o Flamengo, 3-2 para o Flamengo. Ele fez de tudo, inclusive inventando um pênalti para que o Flamengo eliminasse o Guarani. Mas você que está ouvindo a Rádio Futebol Interior, clique futebolinterior.com.br e você terá detalhes desse jogo e também saberá aonde cada um desse jogador está. Essa é a minha participação hoje na Rádio Futebol Interior, falando de uma lendária conquista bugrina. Nessa entre-safra do futebol, nesse momento muito estranho que todos nós estamos vivendo, falamos um pouco de história, falamos um pouco de Guarani,
aqui no futebol interior. Construímos com devoção